Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Este canal foi criado com o intuito de estarmos mais próximos dos nossos assistidos, levando a todos os lares a palavra do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também acione o sininho de notificação. Assim, toda vez que nós colocarmos uma oratória no ar, você será avisado e poderá acompanhar aqui conosco. Acompanhe também a nossa casa nas redes sociais, nas páginas do Instagram e do Facebook. O endereço estará na descrição do nosso vídeo. A nossa casa, apesar de estar fechada por conta da quarentena e por determinação das autoridades sanitárias, ela ainda prossegue com a doação de cestas básicas. E para que esse projeto continue tendo sucesso, nós precisamos da sua ajuda. Então pedimos que, por favor, se possível, contribui com alimentos não perecíveis. A coleta é feita todos os sábados, das 15 às 16 horas, por uma equipe que estará lá na nossa casa. O endereço você encontra na descrição deste vídeo. E por conta da suspensão das atividades, a nossa casa também está pedindo, se possível, que contribua financeiramente. Nossa casa vive de doações, para que se mantenha aberta, e nós precisamos, neste momento, de mais um pouco da sua ajuda, para que quando as autoridades autorizem a retomada dos trabalhos, ela tenha condições de receber a todos. Então, se você puder e quiser doar qualquer valor, os nossos dados bancários estarão aqui na descrição deste vídeo. E também estamos disponibilizando um número de WhatsApp para que você tire suas dúvidas, tanto sobre essa doação financeira, a doação de alimentos e outras atividades da casa. Então vamos dar início ao Evangelho de hoje, iniciando com uma prece, mentalizando a imagem do nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele e ao Pai esta oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em coração e pensamentos, com o intuito de compartilharmos a mensagem do Evangelho, de que ela adentre os nossos corações e que possamos compartilhar com os nossos mais próximos através das nossas atitudes, das nossas boas palavras, da nossa boa vontade. Temos a certeza de que o Mestre está conosco, nos abraçando e nos dando muita luz e espargindo sobre nós o seu amor. E temos a certeza também de que somos amparados pela espiritualidade amiga que trabalha pela nossa casa, a Fraternidade Espírita Caminho de Luz, e pela espiritualidade maior que nos dá o suporte. Assim, agradecidos, pedimos autorização para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 2. Não julgueis. Então lhes trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés na lei mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra, e como eles perseveravam em lhes fazer perguntas, ergueu-se Jesus e lhes disse: Aquele de vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um,
sendo os mais velhos os primeiros, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Nem tampouco eu te condenarei. Vai e não peques mais. Está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Mais uma vez, o Mestre ele nos faz voltar o olhar para nós mesmos, para um momento de autoanálise, de autoconhecimento. Isso porque essa passagem nos obriga a perceber se eu estou apontando no outro um erro, uma falha que eu cometo também. Ou mesmo se eu estou apontando o erro para o outro sem cometer o erro do outro sem cometer nenhum. Então eu preciso me conhecer para isso. E mais, se eu estou vivenciando o evangelho do Mestre, como eu me comprometo a fazê-lo, principalmente, em especial no que deveria ser a indulgência, o perdão, ou seja, a vivência da caridade. Essa passagem ela fala sobre algo que a gente tem um costume muito cotidiano, é um costume, não vou dizer 99%, mas vamos pôr aí 90% de nós, né? Temos esse costume e nós fazemos isso como um hábito corriqueiro, sequer prestamos atenção, que é o julgar, né? A palavra julgar, se eu for procurar lá no dicionário, ela significa tomar uma decisão, formar um conceito. Ou seja, não tem nada a ver com condenar. A todo instante nós somos chamados no nosso dia a dia para tomarmos uma posição, uma decisão, para dar uma opinião. Para isso nós precisamos analisar uma situação, chegar numa definição, num conceito daquela situação. Ou porque estamos envolvidos, ou porque faz parte do nosso trabalho, ou porque aquele irmão tem a nossa opinião em alta cota e vem nos expor uma situação que esteja vivenciando. Então, a todo momento, nós somos chamados a julgar no sentido de orientar, no sentido de tomar uma decisão, de traçar uma opinião. É intrínseco do ser humano, é intrínseco da vida do ser humano. O problema é que nós confundimos essa liberdade que nos dão, às vezes, de traçar um conceito com o julgar de condenação. Então, eu me acho no direito de condenar um irmão por uma atitude que eu considero errada, por uma atitude que está, às vezes, realmente errada, mas eu acho que eu posso condená-lo e não orientá-lo. Eu posso reprimir o mal. Eu tenho o dever, inclusive, de reprimir o mal, de combatê-lo, porque se assim não fosse, o mal já teria tomado conta. Apesar de nós acharmos, né, que o mal toma conta, mas a reforma das pessoas, a reforma íntima das pessoas é muito maior do que a gente consegue vislumbrar. Jesus consegue atingir o coração das pessoas muito mais do que a gente consegue vislumbrar. É que a vivência do mal, né, a dor causada por ele, para nós ainda é necessário. Mas Jesus está em mais corações do que a gente pode imaginar. Então, o julgar, o combater o mal, não pela condenação, né, na acusação, na exposição, mas o combater o mal é um dever, é necessário. Mas eu posso fazer isso sem agredir, né? Esse julgar do combate ao mal, na censura ao mal, ele deve ser útil. Eu não posso fazer isso pensando em me expor, em diminuir, em me vingar, né? Em mostrar o quanto aquela pessoa é aquilo que eu sempre falei que aquela pessoa fosse. Né? A gente gosta, né, de falar, mas eu sabia que fulano era assim, eu sempre disse que ele era desse jeito, ninguém nunca me escutou. Ao invés de analisar a situação e ver naquilo que a gente pode ajudar,
cavamos ainda mais o buraco para afundar aquela pessoa, né? Nós esquecemos de que o objetivo é eu ser útil. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de ser útil para o meu irmão, de ser prestativo para ele, de contribuir para a evolução dele. Se isso nos dá mais ânimo, eu contribuindo para a evolução do meu irmão, eu contribuo para a minha própria evolução, para a minha própria regeneração. Julgar por condenação, ele acaba tendo um efeito totalmente reverso. Ele fatalmente vai resultar em raiva, em rancor, em mágoa, em uma corrente de pensamento em que nós vamos ficar presos e às vezes angariar uma necessidade de reparação futura que a minha atitude causou. Eu vou achar que a culpa é só do outro. Afinal, foi ele que errou, eu só mostrei que ele que errou, né? Eu só mostrei o erro. Quer dizer, eu expus o erro e eu vou ter necessidade de reparar? Sim, porque eu não tenho necessidade de expor ninguém. Eu tenho a necessidade de auxiliar, eu tenho o dever de auxiliar o meu irmão. Jesus sempre nos mostrou que é possível reprimir o mal com amor, sem humilhação, simplesmente por uma coisa que é tão fácil, que a gente esquece, pelo exemplo, pelo bom exemplo. Aliás, o que Deus realmente quer de nós não são as palavras, é o bom exemplo, as boas atitudes. Nada é mais contagioso que o exemplo. Seja ele bom, seja ele mau. Jesus só nos trouxe bons exemplos. Jesus não foi só um homem de palavras. Pelo contrário, ele é um homem de atitudes. Ele agiu para conosco. Depois ele falava. Primeiro ele age, depois ele falava. Depois ele explicava aquela atitude. Mas nós já tínhamos internalizado, porque o exemplo ele já havia nos dado. O exemplo é o pilar para que eu possa dar qualquer opinião sobre qualquer assunto. Porque se eu não posso dar o exemplo, eu não posso dar uma opinião. Se eu não tenho uma boa conduta sobre exatamente aquele assunto, eu não tenho como condenar. Eu não tenho por que censurar. Eu sou censurável. Eu já me censurei? Se eu não me censurei, eu não posso fazer isso com o outro. Eu não posso fazer isso com o próximo. Fazer ao próximo aquilo que você quer que faça com você mesmo. Se eu quero ser acusado ao invés de ser auxiliado, nós não queremos, né? Nós queremos o amor, a indulgência, a misericórdia, né? A indulgência. A indulgência, ela é indispensável para que eu consiga agir bem com o meu próximo. Porque eu preciso de autoridade moral para poder falar alguma coisa do meu próximo. Ou seja, eu preciso estar limpo de qualquer erro, de qualquer pecado, para poder falar alguma coisa do meu próximo. E eu devo usar de indulgência. Na passagem, Jesus ele consegue dar uma lição a várias pessoas com uma única atitude. Quando trazem a adúltera e dizem o que fazer com ela, Jesus coloca na mão deles a decisão. Não sou eu que tenho que dizer, são vocês. Se vocês estão limpos o suficiente para condená-la e a lei diz isso, tudo bem. Mas vocês estão? Vocês estão livres de qualquer pecado? Vejam, ele não coloca como condição que seja o mesmo erro. Ele não diz para nós que para que eu possa condenar alguém, eu tenha que ter cometido o mesmo erro. Ele coloca que eu não posso ter erro algum. Não importa se é grande, se é pequeno, se é o mesmo ou não. Erro é erro. Se eu errei e o outro errou, estamos iguais. Então eu não tenho o direito de condená-lo, assim como
ele não tem direito de me condenar. Jesus usou da indulgência. Ele orientou ao invés de condenar. Ele mostrou para a adúltera que ela não deveria cometer mais aquele erro, porque aquilo pode ter consequências, e que ela deveria respeitar aquele compromisso que ela assumiu. E ele ensinou aos demais, em especial aos fariseus, que você quer cumprir a lei, mas você tem que estar à altura da lei para cumpri-la. Você quer condenar o seu irmão, você tem que estar moralmente limpo para fazê-lo. A indulgência, não estou dizendo que ela coaduna com o mal. Nem estamos aqui falando em compactuar com os erros de ninguém. Não estamos aqui apontando falhas, por exemplo, nas penas humanas, nas penas que são impostas dentro das infrações das leis humanas, até porque estas existem para que se coloque um ordenamento dentro da nossa sociedade, né? Então, até não é estar de mãos dadas com o mal. O que Jesus traz para nós é a nossa autoanálise. Vamos retomar lá no começo. Eu olhar para mim e ver aquela atitude que eu condeno, aquela atitude que eu reprimo, se eu não estou na prática dela também. Quando nos colocamos na posição de condenar, de acusar, de condenar, de julgar um irmão, a gente se cega para as nossas falhas, a gente se cega para os nossos defeitos. Nós enxergamos só as nossas virtudes e os defeitos do outro. Afinal, eu tenho que acentuar o defeito do outro para que aquele erro fique bem evidente. E eu faço isso por causa do meu ego, da minha vaidade. Porque se ele é pequeno porque errou, eu me engrandeço porque eu mostrei para todos aquele erro. Jesus nos mostra justamente o contrário. Jesus nos mostra que devemos ser indulgentes. Indulgência é a disposição de perdoar o erro do outro, independente se é comigo, se é com um terceiro. É perdoar a falha, perdoar e reconhecer que eu também tenho falhas, que eu tenho defeitos. É olhar para o meu próximo, não com um olhar de acusação, mas com o coração aberto, pensando o que nós mutuamente podemos nos ajudar. Porque eu tenho essa obrigação com ele e ele comigo, de nós contribuirmos para a nossa melhora. O indulgente, ele não julga. Porque ele não está preocupado se a pessoa errou ou não. Ele está preocupado no que ela fez de bom. E mais, ele não está preocupado em julgar a pessoa. Ele analisa o ato, a atitude. A atitude tem que ser corrigida, não a pessoa. O inimigo é a atitude. O que me machucou foi a atitude. A pessoa, eu consigo eliminar esse vício dela. Como é que eu posso contribuir para isso? Ele não comenta. Se ele for comentar, ele vai amenizar aquilo, ele vai falar de uma forma gentil, tentando expor mais as qualidades do que os vícios. Então, a indulgência, ela é fundamental para que a gente consiga praticar o não julgamento. Não adianta eu querer combater um erro, uma falha, fazendo o mesmo erro, ou errando de alguma outra forma. Não adianta eu querer corrigir um irmão se eu não me corrijo. E não adianta eu querer expor aquele irmão, porque vai ser tanta mágoa que a gente vai acabar acumulando, que eu só vou trazer mais problemas para mim e para ele do que uma solução efetiva. Jesus já nos mostra o tempo inteiro como podemos e como devemos agir com os nossos irmãos, com serenidade,
usando de firmeza. Jesus era sereno e amoroso, mas ele era firme, né? Ser firme diante das falhas humanas, mas podendo corrigir, direcionar, sem precisar humilhar, sem precisar expor, sem precisar nos engrandecer em cima da dor do outro, em cima do erro do outro. Nós devemos sempre nos preocupar em julgar os nossos erros primeiro, em nos julgar primeiro. Eu não tenho direito de julgar ninguém além de mim mesmo. Eu não tenho direito de condenar ninguém além de mim mesmo. Eu não conheço os motivos do outro, eu não sei as dores do outro, eu não conheço a história antiga do outro, eu só conheço a minha. E a minha desta vida, porque a pregressa eu não tenho a recordação ainda. Então eu não sei o que levou o outro a ser como é, mas eu sei o que eu devo fazer para que ele se melhore. Se ele não quiser melhorar, a responsabilidade é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha parte, que foi tentar auxiliar com o bem no Evangelho de Jesus, eu fiz. Agora, se eu exponho, se eu discrimino, se eu humilho, a responsabilidade é minha. Na verdade, só Deus pode nos julgar. Só Ele, absolutamente perfeito e bom, só Deus. Por mais evoluídos que nós possamos ser um dia, a gente vai ter uma quase perfeição, né? Só Deus é perfeito. Só Deus pode nos julgar. E ainda assim Ele não é severo conosco. Ele não nos machuca. Ele nos dá quantas oportunidades nós precisarmos nesta vida, em outras reencarnações, quantas vezes a gente precisar retornar aqui ou em qualquer mundo para que possamos um dia chegar aos mundos felizes, Ele vai nos dar. É eterna, é incontável a nossa quantidade de oportunidades. Jesus veio desconstruir essa imagem de um Deus severo, de um Deus ruim, de um Deus vingativo, que vai te condenar eternamente ao sofrimento por algum erro que você cometeu. E nós queremos condenar um irmão por um erro que às vezes nem conosco foi. Queremos humilhar por um erro que, na verdade, o único prejudicado foi esse irmão. Ele nem prejudicou a outra pessoa, nem a mim, nem a ninguém. E ainda assim eu prefiro isso do que seguir o Evangelho. Até mesmo o mestre se coloca na posição de não julgar, de não condenar, de só orientar e ensinar, assim como ele fez com a mulher adúltera, assim como ele fez com os fariseus. Por mais que os fariseus o atacassem, por mais que nós o renegássemos, ele sempre esteve ao nosso lado para nos ensinar, para nos auxiliar, nunca para nos condenar, nunca para nos jogar de lado e dizer, esse aqui não tem mais jeito, esse aqui erra demais, deixa ele no sofrimento. Não, quem fica no sofrimento somos nós porque queremos. Jesus sempre está nos estendendo a mão. E por que nós vamos nos negar a fazer isso com o nosso irmão? A gente gosta tanto de privilegiar o nosso mundo, o nosso espaço pessoal, né? O nosso eu, com pedido de graça, pedido de sucesso, de benevolência, de misericórdia. Por que a gente não começa agora a nos dar o privilégio de nos tornarmos o centro das nossas atenções, da nossa busca pela melhora, da nossa busca em sanar as nossas falhas? E com o nosso próximo a gente vai dispensar apenas coisas boas, preces, pedidos de benevolência, a nossa bondade, boas palavras, boas vibrações.
lembrando sempre que nós estamos nesse mundo porque nós temos similitudes morais. Porque todos nós temos algo a resgatar, algum vício a sanar, alguma virtude para desenvolver. Por mais que a gente não queira reconhecer, todo mundo já tem alguma virtude. Mesmo aquele que machuca, mesmo aquele que erra. E vamos lembrar que a gente também erra bastante. Mas se nós que erramos conseguimos reconhecer em nós algo de bom, por que o nosso irmão seria diferente? Estamos todos praticamente no mesmo nível evolutivo. Os erros podem ser diferentes, mas todos erramos. E todos temos algo bom. E todos temos a semente do amor. E todos amamos alguém. Mesmo que seja aquele que é bem mais próximo, apenas. Mesmo que aquele que erre ame apenas aquele que lhe dê amor. O outro que lhe dê amor. Mas ele já tem isso desenvolvido. Então, às vezes, é difícil para nós reconhecermos que alguém que erra tem alguma coisa de bom. Isso só acontece quando reconhecemos que erramos também. Todos os dias. A gente devia fazer uma autoanálise todo dia, né? E não pode, além da autoanálise, lembrar uma coisinha que a gente pede sempre, principalmente nas nossas orações. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. A gente sempre quer ser o perdoado, o amparado, aquele que tem o auxílio. Mas primeiro eu preciso pedir para que aquele meu irmão seja amparado. Vamos lembrar, o julgar de orientar, o julgar de dar uma opinião para auxiliar, não o julgar de condenar. Então, se eu quero auxiliar, eu vou orar por ele, eu vou fazer uma prece por ele, eu vou pedir por ele primeiro, eu vou praticar a caridade, eu vou buscar ser bom, eu vou buscar ser o exemplo para ele. Quem sabe um dia até o exemplo que Jesus é. O exemplo, o maior exemplo que a gente teve de amor, de caridade, de auxílio. E até hoje ele faz isso por nós. Então vamos buscar ser bons exemplos para não julgar, para não condenar e só orientar. Eu vou encerrar com uma passagem do próprio Evangelho, do próprio capítulo 10, no item 19. O título é permitido repreender os outros? Ninguém sendo perfeito, Kardec pergunta, ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Ou seja, ninguém é perfeito, então não está errado eu querer repreender o próximo? E São Luís responde, certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com a intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir, com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Então, com essas palavras do Evangelho, nós encerramos a nossa oratória. Muito obrigada a todos. Vamos fazer uma prece de encerramento, trazendo novamente a imagem do Mestre para nossas mentes, pedindo ao Pai, que é todo poder e bondade,
que continue nos iluminando. Pai, te damos graças por podermos compartilhar a mensagem do Evangelho, pela luz do Espiritismo, por termos a chance de enxergarmos cada vez mais longe qual é a nossa verdadeira capacidade de amar, de trabalhar na seara do bem, de trabalhar pelo Mestre Jesus. Sendo que para nós a única condição é termos a boa vontade e o querer. Mestre, pedimos humildemente que continue a nos iluminar, nos dando o alimento para fortalecermos a nossa esperança e a nossa fé. Esperança de que dias melhores estão por vir. E fé na certeza de que será para nós nosso engrandecimento, para que possamos ser dignos de estarmos junto de Ti, mas sempre na certeza de que o Senhor sempre está conosco. Pedimos, Mestre, por aqueles que ainda não Te conhecem, em especial por aqueles que estão perdidos em busca da luz. Que eles sejam merecedores de receber o auxílio, porque um dia enxergarão e se juntarão a todos no trabalho bendito. Vamos pedir, Pai, pelos nossos adoentados, que todos possam ser merecedores de receber fluidos salutares, regeneradores, que lhes tragam conforto e alívio para suas dores. E, se possível, também a cura. Pedimos especialmente por aqueles que estão acometidos pela Covid-19, essa doença que não atinge apenas um indivíduo, mas famílias inteiras. Que todos recebam o Teu auxílio, que sejam aliviados dos desconfortos causados por essa doença, que se restabeleçam e possam estar juntos novamente. Pedimos por aqueles que infelizmente sucumbiram à doença e retornaram à pátria espiritual, que tenham sido acolhidos pelos amigos de luz. E pedimos por essas famílias, que elas sejam fortalecidas, amparadas e tenham a certeza de que Jesus está conosco. Que brevemente possamos ter a cura, vacinas que nos auxiliem a retornar ao nosso cotidiano, mas sempre tendo em mente que devemos pensar o que da vida passada, da vida antes desta pandemia, precisamos modificar. Que utilizemos como ensinamento, como oportunidade de aprender que não somos sozinhos, que eu dependo do meu próximo, o meu próximo depende de mim, que a humanidade é única, que todos estamos aqui para evoluir e que todos estamos aqui para auxiliar uns aos outros. Então, com a união dos nossos pensamentos, vamos direcionar a prece de encerramento deste Evangelho para o nosso planeta, para que seja firmado a união dos pensamentos, para que Jesus derrame a sua luz por todo o globo, junto com a espiritualidade que o auxilia, para que encontremos a paz, a união dos povos e a compreensão de que somos todos filhos de Deus Pai.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima semana e nós estaremos de volta na sexta-feira com mais uma oratória às 20 horas. Uma boa noite.